Bom, eu quero dizer para vocês uma coisa, irmão, bem séria. Os nomes da igreja daqui já foram votados, a associação já fez o cadastro, já estão contando como membros aqui o Aildo, o Anderson, Daniel, Gideão, Gessé, Jerry, Lindinalva e a pessoa que foi batizada há poucos tempos atrás, o Wagner. E ontem na igreja de Santa Efigênia foi votada a transferência da família do nosso irmão procultor, do André, toda a família. Ok? Sejam todos bem-vindos. Amém. De acordo com a Bíblia e as profecias que estão se cumprindo, eu quero dizer para vocês, de acordo com o calendário maia que está sendo pregado por todos os lugares, e de acordo com aquele grande profeta que todos acham que é o melhor, chamado Nostradamus, dia 21 de dezembro de 2012 é o fim do mundo. E eles dizem que grandes transformações o mundo passará nesse ano 2012. E tudo é 12, 12, 12. E tem um indivíduo na América que estudou por 30 anos o calendário maia e agora chegou à conclusão de que nesta data vai ser o fim do mundo. E muitas transformações ocorrerão, tanto que vão ser preparados 2 grandes navios. Em uma parte da população vai ser posta lá dentro para continuar sobrevivendo e então começar um novo período, uma nova era. Isso é profecia, não é profecia, irmãos? Não, não é profecia. Isso são acontecimentos reais. E Jesus disse: haverá sinais dizendo que em breve ele voltaria a esta terra. E estas coisas que falam destes calendários, irmãos, são meras cogitações humanas para tentar desviar a atenção do ser humano das verdadeiras coisas de Deus. O diabo usa essas pessoas. E então estão dizendo que no dia 21 de dezembro de 2012 o mundo terá fim. Você está pronto para isso? Mas eu quero convidar você a olharmos a Bíblia. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, 23, 24, verso 3. Capítulo 24 e o verso 3 em diante. Aqui Jesus faz uma descrição dos acontecimentos que virão um pouco antes de seu retorno a esta terra. E algumas coisas já estão acontecendo, mas nem todos estamos percebendo, e nós deveríamos fazer um preparo espiritual para isso. O capítulo 24, verso 3 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Eles estavam parados, estavam descansando. E havia Jesus dito muitas coisas sobre Jerusalém, sobre os sinais do fim, no capítulo 23. E enquanto descansavam, chegaram em particular e disseram: Senhor, faz um favor para nós. Quando vai acontecer? Que sinais vamos ter para saber que o Senhor está voltando a esta terra? Não é nem o Nostradamus, não é nem calendário maia, não é calendário coisa nenhuma. É a Bíblia, a palavra de Deus. E diz assim Jesus: vede, ninguém vos engane. Vocês não precisam ser enganados. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Queridos irmãos, estas coisas já estão acontecendo. Milhares e milhares de pessoas por aí afora dizendo que são Jesus. E se há uma coisa, irmãos, que está acontecendo muito, essas pessoas estão arrebanhando multidões porque fazem curas como Jesus fez, não? E querem dizer que o sinal de serem verdadeiros é fazer curas, é fazer milagres. São um falso movimento religioso acontecendo antes do retorno de Jesus a esta terra. Ele deixou claro: vão vir usar o meu nome e vão dizer. Inclusive em Curitiba tem um moço chamado Imre Christ. Tem? É um indivíduo lá, um paranaense, que se julga Jesus, se veste com as vestimentas que Jesus usava, parecidas pelo menos, e ele agora não vai a pé, não anda de carro,
porque isso diz que está ultrapassado, ele é um Jesus moderno, ele só vai de avião. E a casa que ele mora, irmãos, aparentemente lá de fora é a coisa mais velha e feia do mundo, mas depois que você entra na casa dele é o maior luxo. Antes ele tinha alguns homens seguindo, agora tem mulheres seguindo ele. E são aquelas pessoas, uma representando Maria Madalena e a outra Maria, e ele acha que ele deve ser assim, sai pregando. E há poucos dias apareceu em alguns canais de televisão sendo entrevistado, e aí perguntaram para ele por que então as marcas das mãos de Jesus, que se ele é Jesus, onde estão as marcas? Ele disse: um cirurgião plástico tirou, porque achou que eram mãos muito feias, então mandou tirar, porque o meu pai disse que era para tirar, então tirou. Perguntaram por que ele não anda como Jesus andava a pé. Disse assim: porque Jesus naqueles tempos não tinha automóvel e não tinha avião, por isso que não andou, então hoje eu vou andar. E continua usando uma coroa de espinhos na cabeça, né? Quando na verdade esta coroa de espinhos não existe. Ele usa isso dizendo que é Jesus. Existem muitos outros pelo mundo afora dizendo que são Jesus e as pessoas precisam ir até eles. Mas vejam, no verso 6, Jesus diz: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nós temos ou não temos guerras e rumores de guerra? Temos todos os dias. Nós temos agora, estamos às voltas do Irã com os Estados Unidos brigando, a Síria brigando, matando seu povo, suas pessoas que vivem lá só porque não concordam com o regime. Guerras nós as temos em todos os lugares. E Jesus disse: não fique assustado, isso tudo tem de acontecer, mas não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. E agora vejam, irmãos, estes fatos já estão acontecendo. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso nós já estamos vivendo, irmãos, ou não? São sinais da volta de Jesus. E se nós quisermos melhorar a nossa vida, ou se nós pensamos sair deste mundo de tristezas, precisa haver um reavivamento na fé cristã, precisa haver uma reforma na minha vida espiritual, precisa haver uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, e permitir que o Espírito Santo de Deus entre na minha vida, faça as mudanças para que eu esteja preparado para a volta de Jesus, para que eu esteja preparado para enfrentar estas situações, estes sinais que Jesus colocou aqui. Isso chama-se mordomia cristã. Interessante que nós pensamos que mordomia cristã é pensar apenas em dinheiro. Não é não. É meu preparo para a volta de Jesus. É meu relacionamento com Jesus. É eu reafirmar a minha fé. Eu mudar meu comportamento com relação a Jesus e com relação a estes acontecimentos. Porque Jesus haverá fomes. Nós enfrentamos isso, queridos. A esta hora, em vários países africanos, milhões e milhões de pessoas foram dormir sem terem conseguido comer ou beber água, enquanto toneladas e toneladas de comida ao mesmo tempo hoje foi jogado fora, foi jogado no lixo. Fomes em vários lugares, terremotos. Nós temos terremotos em todos os lugares. O Japão mal se refez do susto e já está sofrendo outros. E o mundo todo, e nós sofremos isso, os terremotos. E parece que nada destas coisas nos faz pensar que deveríamos mudar o nosso comportamento com Deus. Porque reavivamento, irmãos, é reavivar a minha fé em Jesus. Reforma é uma mudança que eu tenho de fazer para que Jesus me use para pregar o Evangelho para as pessoas. E isso a Bíblia chama mordomia cristã. É tão simples. O que mais Jesus falou? Verso 8. Tudo isto é o princípio das dores. Verso 9. Então sereis atribulados. Será que nós já estamos começando a ser atribulados por causa do Evangelho? Já, meus filhos, nós estamos sendo atribulados.
Nós já começamos a ser perseguidos por causa do Evangelho. Já tem várias pessoas que não conseguem emprego por causa do sábado. Meu filho é um deles. Fez várias entrevistas em grandes empresas. E a